Boa noite, hoje quarta-feira, são 9 horas, né? Falta pouquinho para as 9. Hoje é dia 6 e hoje, daqui a pouquinho a gente vai falar sobre como lidar com as mudanças da vida, né? Nesses momentos aí que tanta coisa acontecendo, tantas situações assim descontroladas, né? Que onde nós não temos controle do que está acontecendo. Como é que a gente lida com as mudanças? Como é que a gente lida com esse processo de transformação? Isso é bom, isso é ruim, né? Quem é que acaba se beneficiando dessas transformações? Quem que acaba sendo prejudicado? Como é que eu posso usar esse momento tão desafiador ao meu favor? Né? Então vamos conversar um pouquinho, né, sobre essas situações. E também conversar também sobre a nossa dificuldade em lidar com o novo, né? Em lidar com situações novas, de abrir mão de comportamentos e posturas tão arraigadas, que fazem tão parte do nosso dia a dia, do nosso comportamento. Então esse é o que a gente vai conversar e vamos refletir um pouco. Não esquecendo que amanhã, às 9 horas, eu vou estar realizando aqui na minha casa o Evangelho, né? O Evangelho no Lar, onde vocês são convidados a participar, para que a gente possa conversar um pouco sobre espiritualidade, relaxar um pouco nossa cabeça, nossa mente, equilibrar as nossas emoções, utilizar o Evangelho, essas palavras como um lenitivo, né, como um processo terapêutico também para a gente lidar com as adversidades do dia a dia nesse momento tão único que nós estamos vivendo. Eu pedi que quando ele quer entrar, dê assine um pouquinho para eu saber quem está entrando, porque eu não consigo saber, né, quem tá entrando aqui se não se manifestar. Então vamos pensar um pouquinho, né? O que é mudança? O que é o processo de mudança? O que é o processo de transformação? Mudança e transformação é a mesma coisa? Como é que essas coisas acontecem na nossa vida? Como é que... Já pararam para refletir nesses últimos 40 e poucos dias, foi dia 16 de março até hoje, né, 16 de março até hoje, dia 6 de maio, como é que foi, como é que vocês estão lidando com as transformações, com as mudanças que isso trouxe para a tua vida? Como é que foi, como é que está sendo esse processo aí de transformação, de mudança? Boa noite, Zineide. Vocês já pararam para se perguntar como é que isso está mexendo com vocês? Como é que está sendo a vida de vocês? Quais as mudanças que tiveram? Como é que vocês estão lidando com essas mudanças? Vocês já pararam para pensar e refletir sobre isso? Então é isso que a gente vai falar um pouquinho hoje, vai conversar sobre isso, vai fazer uma pequena análise, né? Conversar sobre essas situações de transformação, de mudança de vida. Boa noite, Zineide. Como é que você está, Zineide? Tá tudo bem? Tudo tranquilo? Como é que foi o dia? Tem mais uma pessoa aqui, né? Não sei quem é, precisaria... Eu não estou vendo. Mas daqui a pouquinho nós começamos. Quer fazer alguma pergunta, Zineide? Alguma colocação? Cida, né? Gosto de também, você com o seu trabalho. Como é que tá essas mudanças? Como é que tá sendo trabalhar com o pessoal aí
com essas restrições que a gente está tendo que passar, né? Você provavelmente teve que readaptar todo o seu trabalho lá no SEMAC, com os atendidos. Então tudo isso vai provocando na gente mudanças, transformações, né? E como é que como é que isso mexe com a gente? Como é que isso mexe com a nossa estabilidade, com a nossa rotina, com o nosso dia a dia? Como é que mexe com a nossa vida essas situações todas, né? E eu queria começar pegando... Oi, Cida, tudo bom? Falando de eu estava hoje assistindo uma reportagem e mostrou uma lanchonete aqui de São Paulo, que faz um hambúrguer muito grande, que funcionava há 46 anos no mesmo lugar, abrindo de domingo a domingo, e agora, por causa da crise, eles vão fechar. E aí a repórter estava conversando com os dois proprietários, né? Dois irmãos que já faziam muito tempo que trabalhavam juntos, e eles fizeram um comentário assim, né, da dificuldade que eles de mudar a forma de atender, porque eles não conseguiram. Bom dia, boa noite, Maria. Porque eles falam assim, não dá para atender por delivery, porque não é a mesma coisa das pessoas estarem ali, né? Que o negócio surgiu para receber pessoas, para ter pessoas ali. E eles não, a ideia de delivery para eles não caiu bem. Então eles vão fechar e passar o ponto. Isso me fez pensar, né? Poxa, como é que um negócio de 46 anos, você, numa crise, você não tem condições de se manter, né, de manter o teu negócio por 2, 3 meses. E ao mesmo tempo, como é que você cria uma coisa que você não tem flexibilidade, não consegue mudar durante um período, pelo menos que seja, a tua forma de trabalhar com aquilo, para que na hora que as coisas se restabeleçam, se normalizem, você volte a trabalhar do jeito que você trabalhava, se você assim quiser, ou criar outra forma de trabalho. E isso tem a ver com a vida da gente. É essa dificuldade que a gente tem de abrir mão de certos comportamentos, de certas atitudes e de certas posturas na vida, né? Uma coisa que a gente precisa entender é que na vida, boa noite, Jaqueline, na vida, na natureza, quem sobrevive não é o mais forte, mas aquele que melhor se adapta, né, às mudanças, às transformações que a natureza vai provocando. É a mesma coisa na vida da gente, né? Quem é que vai evoluir, quem é que vai crescer, não é o mais bem preparado, não é o mais forte, não é o mais intelectualmente desenvolvido, mas é aquele que se adapta melhor às adversidades que a vida lhe traz, às adversidades que a situação traz para você no dia a dia, né? Então, quanto mais adaptável você é, quanto mais flexível você é, quanto mais você encara a adversidade como uma oportunidade de transformação e de mudança, e não como punição, como fim do mundo, ou de uma maneira muito negativa, isso faz com que você tenha uma capacidade de transformação, de realização muito maior. E é isso que a crise traz para a gente, né? Ela faz uma seleção do joio e do trigo, né? O que é a seleção do joio e do trigo? Aqueles que estão melhor adaptados, aqueles que têm mais condições de sobreviver, aqueles que têm mais condições de crescer, de aprender, daqueles que não têm, né? E a natureza ela é bem clara e objetiva, né? Se você não se adaptar, se você não crescer, se você não aprender, ela não tem a mínima condescendência com você. Ela simplesmente, né, ela esquece de você e você deixa de existir. Por isso que a gente tem que refletir um pouquinho, né? Boa noite, Dimas, tudo bem? Como é que a gente lida com a mudança? Por que a gente tem tanta dificuldade para mudar? Por que a gente está sempre fazendo as mesmas coisas do mesmo jeito, da mesma forma e querendo um resultado diferente? E isso tem a ver muito com a nossa reforma íntima, isso tem a ver muito com a nossa espiritualidade, isso tem a ver muito com a nossa fé, isso tem a ver muito com a nossa vida, né?
porque a vida nos convida de períodos em períodos a sair daquele estágio que você está, para que você caminhe em frente, né? Você encontre novos objetivos, novos desafios e encontre novas realizações. Se você não faz isso, se você não procura isso, você não aceita essas mudanças, você se destrói, né? Você acaba muito com você mesmo. E isso tem a ver com a vida. Ontem a gente estava conversando, por exemplo, com relação ao suicídio, né? E a depressão e outras doenças. Muitas doenças, muitas reações, elas vêm pelo fato da gente não conseguir, não desejar, não querer, não se esforçar para aceitar a mudança que a vida tem, né? Nos relacionamentos, na convivência, por exemplo, de períodos em períodos, nossos relacionamentos são colocados em xeque. Vamos continuar do mesmo jeito, ou vamos mudar, ou vou ficar, né? O que a gente vai fazer? Se você não mudar e o outro mudar, é impossível que o relacionamento continue. E se vocês dois também não mudarem, que é muito difícil, né, será um relacionamento no mínimo desagradável, né? Porque é um relacionamento que não vai para lugar nenhum, que não traz alegria para ninguém. Então, e aí quando tem a mudança, tem a transformação, vem uma rebelião interna. Boa noite, Helenice. Vem uma rebelião interna de não aceitar aquilo, né? De ser contra isso. Então hoje, quando eu vi aqueles dois irmãos com um negócio de 50 anos, com uma lanchonete de 50 anos, que pela essa dificuldade, claro que emociona você ver um sonho ruindo, né? Um sonho acabando. Mas o problema, a dificuldade ali, é você perceber que os dois não tendo a vontade, não tendo, de certa forma, não trabalhando para mudar a forma de agir para que esse sonho continue. Quando eles falaram assim, olha, não nos adaptamos ao delivery, nós queremos as pessoas aqui dentro, tá bom, as pessoas vão voltar. Daqui a alguns meses, um mês, 2 meses, as pessoas estão voltando, daqui uma semana, 15 dias, só que não vão encontrar fechado. Vão encontrar fechado. Por quê? Porque durante esse período de transição que você poderia criar uma alternativa, você simplesmente não fez. E isso é outra característica da pessoa que não quer mudança, né? Ser turrona, ser teimosa, não aceitar as alterações da vida, do mundo. Tem gente que está sofrendo assim horrores para lidar com as redes sociais, para lidar com os aplicativos, sabe? Não querem aceitar, não quero assim, quero daquele jeito. As coisas mudam, né? Elas mudam e elas não pedem autorização para mudar. A vida, quando fala vou mudar, muda. A natureza, quando fala vou mudar, muda. Só o ser humano, uma boa parte dos seres humanos, que é quando ele sabe que tem que mudar, mas ele não muda. Sabe aquela história? O time está se ganhando, não se mexe? Isso é um grande absurdo. Porque talvez você esteja ganhando sempre dos mesmos times. Daquele time que está acostumado a perder de você. E você só ganha daquele que está acostumado a perder para você. E a disputa, sabe? E o desafio de você lutar com pessoas, com situações que são mais adversas, mais difíceis, que vão exigir de você novos pontos de vista, novas formas de aprendizado, novas formas de ação. Eu me lembro na época que eu disputava, participava de campeonatos de judô, que a gente treinava na academia, depois tinha os campeonatos de finais de semana, os regionais, interregionais. A gente aprendia que a gente tinha que lutar sempre com alguém mais forte do que a gente, né? Por que alguém sempre mais forte? Porque o mais forte te obriga a avaliar o quanto que você cresceu. E o dia que você consegue empatar ou vencer aquele mais forte, ou demorar mais tempo lutando com ele, é sinal que você melhorou, que você cresceu. A cada dia estou aprendendo a usar a internet sozinha.
E não é uma maravilha, Diana, né? Independência, se sentir independente, não depender dos outros, é muito bom. Então, a gente sempre, quando tinha participado de campeonato, a gente procurava, pelo menos era assim a minha visão, de procurar aquele, de disputar com aquele que eu ainda não tinha lutado, que eu não tinha competido, né? Mesmo que eu perdesse, e às vezes eu perdia várias vezes com uma pessoa, até que uma hora de repente ficava. Se eu perdia em 10, 15 segundos, vou dizer assim, depois de um tempo eu perdia depois de 1 minuto, 2 minutos, depois de um tempo eu ia para os 3 minutos, chegar até o final, e um dia eu ganhava. E depois nas competições eu alternava, um ganhava, outro ganhava. E aí falando, vamos procurar um outro mais forte, outro melhor, por quê? Porque eu quero crescer. E a crise traz uma grande oportunidade de você enfrentar, vamos dizer assim, adversários mais capacitados, mais fortes, mais competentes que você, e aí você adquire força e competência disputando com eles, lutando com eles. No final, né, você acaba crescendo, você sai de um estágio limitado para um estágio muito mais desenvolvido. Os desafios da vida, no princípio você vai chorar, você vai lamentar, você vai perguntar agora como é que eu faço, como é que eu resolvo, como é que fica. Sabe, fica menos apavorado, menos nervoso, e quando você vê, você está lidando com a adversidade. Boa noite, Jaci. Com uma facilidade muito maior. Opa, deu uma caidinha aqui, né? Deu uma caidinha aqui na internet, mas já voltou. Aliás, o que eu mais vi hoje, né? Assistindo algumas lives, é tanta gente acessando a internet, é tanta gente usando Wi-Fi, é tanta gente procurando conversar, trocar ideias, conhecimentos, que está difícil a internet se manter conectada. Mas voltamos. Boa noite, Antônia. Então, voltando a essa questão da mudança, como lidar com a mudança. A mudança é a possibilidade de você se desenvolver, crescer e lutar com pessoas mais capacitadas que você. Ou você aceita as mudanças ou você fica para trás, né? Tudo evolui, o ser humano tem que acompanhar. É exatamente isso, Dimas. Igual onde eu estava comentando, né? Eu falei, eu nunca tinha percebido a quantidade de dificuldades que eu tinha no outro período, porque eu não tinha tempo de parar e pensar nessas dificuldades. E, esse período me fez refletir, me fez entender algumas coisas que está me transformando numa pessoa melhor, né? Então é adaptar a mudança, usar a internet, o Facebook, usar o YouTube que eu não usava para isso, aprender que quando cai a conexão, de vez de apertar no concluir, espera que volte, você continua o vídeo, né? Mas tem dia que não vai entrar, e entender que isso faz parte do processo, faz parte da transformação. E quando aparece o desafio, quando aparece uma crise, quando aparece tudo isso, você encarar isso da melhor maneira possível, como, sabe, uma lição de crescimento e desenvolvimento pessoal. Até mesmo espiritualmente falando, né, religiosamente falando, a partir de hoje, se vocês marquem aí, depois vocês me cobrem, vocês vão ver como até os segmentos religiosos, a partir desse momento, a volta da normalização daqui a alguns tempos, algumas semanas, como esses grupos religiosos vão ter que se readaptar e fazer um novo discurso, que o discurso que faziam não vai funcionar mais, porque as pessoas se transformaram, as pessoas mudaram e perceberam que não basta ficando dar depoimento de coisas que não aconteceram, porque não adianta ter coisas hoje, não adianta hoje ter um carro último tipo. Boa noite, Arsênia. Porque você não tem para onde ir, né? Não tem como andar com o carro. Não adianta você comprar um aparelho melhor que você tinha ontem, porque você não tem onde usar. Então, possuir, você começa a perceber que não tem grande valia, né? Que você precisa criar outros padrões de existência e convivência. Hoje, agora há pouco, a gente estava fazendo
o grupo de preces aqui, e a gente comentou, tá chovendo e tá frio. E nós estamos, cada um do celular aqui, fazendo, trabalhando. Então a gente não vai mais justificar um grupo de prece para não auxiliar alguém à distância. Não tem mais essa desculpa. Por quê? Porque existia agora uma alternativa, né? A quantidade de gente se reinventando é muito grande, mas também a quantidade de pessoas que não querem mudar, não querem se transformar. Opa, voltou de novo. Então, vamos conseguir, né? Então, como eu estava falando, a quantidade de pessoas. Boa noite, Arsênia. Que estão, né, se transformando, estão aprendendo, é muito grande. E tem aqueles que, infelizmente, ainda querem viver no passado, querem viver em outra realidade, que esperam que as coisas voltem a ser como era e não vão ser. Essas não vão sobreviver nesse mundo. Nesse mundo novo, nessa postura nova, vai ser muito difícil as pessoas sobreviverem, né? Então a gente vai ter que aprender a lidar com isso. Igual estava falando agora há pouco, né? A gente tem que aprender a lidar, né, com as adversidades, aprender, como a Diana está falando, aprender a lidar com a internet sozinho, rede social. Vamos ter que aprender a fazer evangelho à distância, fazer cultos à distância, fazer missas à distância. Vamos ter que aprender a estudar à distância. Tudo isso, né, decorrência não de uma situação negativa. Gente, vamos olhar as coisas de uma outra maneira. Nós não estamos sendo punidos por Deus, né? Mesmo aquelas pessoas que foram vítimas e serão vítimas desse vírus, ou aquelas que faleceram, ou que venham a falecer, não foi por punição. Não foi, sabe, não foi a mão de Deus cobrando alguma coisa. Boa noite, Maria Ivanilda. Não. São coisas naturais, fazem parte do processo evolutivo, isso acontece, e quem ficar e quem estiver aqui vai ter que fazer um mundo novo, vai ter que fazer uma sociedade nova, vai ter que trabalhar com questões novas. Crianças hoje estão aí aprendendo. Você imagina uma criança de 4, 5, 6 anos que viu o seu mundinho, né? Aquele mundo dela, pequenininho, escola, que era dos amigos da escola, e que tiveram que abrir mão disso para ficar preso em apartamento, em casa, não poder ir para a rua, ficaram longe de avô, de tio, de pais, de mães, por causa da situação. Você imagina a situação, como esses garotos que estão nascendo agora têm uma qualidade emocional maior do que a nossa, porque eles estão lidando com isso de uma maneira tão diferente, mas vão precisar de ajuda, né? De alguma forma, mas, né, eles estão mais abertos a isso. Eles já estão vindo, pegando uma situação de grande conflito. Eles já estão usando a internet para estudar, para se divertir e um monte de coisa. Porque é esse o que está vindo para cá, né? É esse o futuro. Vamos ter que aprender isso. Vamos ter que fazer as coisas presenciais e semi-presenciais e virtuais. É o semi-presencial, o semi-virtual. Não há como. E também outra coisa que a gente vai ter que mudar. Quando a gente for em festa daqui a alguns dias, né? Festa de aniversário, festa de amigos que a gente não teve nesse período, quando alguém pegar o celular para ficar sentado no sofá e deixar de conversar, vai lá e dá uma bronca, gente. Vai dar uma bronca, fala, meu, esquece disso, desliga isso aí, né? Porque precisamos estar juntos, precisamos trocar ideias, conversar. A internet não é refúgio para a solidão. A gente não pode mais usar a internet como refúgio da solidão. Nós temos que voltar a fazer uma coisa, às vezes evoluir, mudar, às vezes é dar um passo para trás também. Fazer coisas que lá no passado era uma coisa muito comum, que é conversar, trocar ideia, frente a frente, né? Olho no olho. Porque a gente está quase 40 dias sem ver olho no olho com as pessoas, sem ouvir a voz perto das pessoas, sem sentir o cheiro, né? E então a gente tem que aprender a aprender isso e não deixar que essas coisas voltem a acontecer. Então mudança é transformação, mudar é se adaptar, mudar é abrir. Sabe aquela parábola bíblica, né? Larga tudo que tens e me segue. É isso que a gente está sendo de uma forma bem dura,
está sendo novamente convocado. Larga aquelas atitudes antigas e me segue nesse mundo novo, né? Nesse mundo de transformação, nesse mundo onde as coisas são diferentes. E serão muito diferentes. Nós vamos ter que trabalhar à distância, vamos ter que estudar à distância, vamos ter que encontrar muitas pessoas à distância. Faz parte, não tem problema. Mas agora sabendo que isso faz parte do processo. Uma outra coisa que a gente vai ter que voltar a aprender, gente. Tinha um comercial muito antigo, quem tem mais de 50 anos aí vai se lembrar, né? Existia uma coisa chamada a poupança Aspa, né? Tinha até um slogan, Aspa, esse nome dá dinheiro. De aprender a voltar a fazer poupança, porque eu preciso ter uma reserva, igual no caso desses senhores. Eu preciso, e quem é comerciante, quem é empresário, quem tudo isso, vai ter que aprender reserva, para que quando venha algo novamente semelhante, aconteça algo semelhante, e vamos ter que ensinar os nossos filhos a fazer reserva de caixa, poupança, guardar dinheiro, para no momento desse você ter um fundo de caixa. Opa, voltando de novo. Hoje tá cruel, mas vamos conseguir. Então, o que eu estava falando, vamos ter que ensinar os nossos filhos, ensinar os nossos sobrinhos, as pessoas que a gente gosta, a voltar a fazer poupança, a ter reserva. Sabe aquele negócio de viver como achando que, sabe, como se vai ter um dia só de vida? Isso hoje não funciona mais. Eu tenho que deixar um fluxo de caixa para pagar consulta no médico, para ter que ficar internado se caso necessário, para fazer compra, para acertar dívidas e um monte. Então eu tenho que aprender a tirar um pouco do que eu tenho, guardar um pouco do que eu tenho, que eu vou ganhar daqui para frente, para que eu não passe por necessidades, que eu não passe por adversidades. Então tudo isso eu tenho que aprender com esse processo de mudança. Tudo isso, a vida me convidando agora a isso, né? A readaptar as situações, a ter sempre um plano B. Se alguma coisa não der certo, ter uma outra fonte, ter uma outra situação, ter um outro jeito, um outro modo, para que eu possa, boa noite Agnes, para que eu possa, sabe, criar coisas novas na minha vida. Na nossa fé, outra coisa que deixou bem claro, pessoal, a nossa forma de a gente acreditar em Deus vai ter que mudar. Porque, se você refletir, nós não acreditávamos em Deus de verdade. Porque na hora que a coisa veio, que a dificuldade veio, a primeira coisa que a gente começou a acreditar foi no quê? Simplesmente na ciência, no homem, em alguém que está dizendo alguma coisa para você, mas a gente fugiu de Deus assim igual, né? Igual o diabo foge da cruz. A gente começou a pedir a Deus, orar para Deus para nos livrar das coisas, não para dar compreensão, não para explicar o que estava acontecendo, para nos dar entendimento sobre isso. Então a gente vai ter que remodelar a forma das nossas crenças, né? Eu vi isso, né? Teve vários momentos assim que eu vi assim que eu falei, o que eu estou fazendo, né? Aonde está a minha fé, né? Onde está tudo aquilo que eu prego? Onde está tudo aquilo que eu faço, né? Boa noite, Agnes. Então eu tive que reavaliar, revalidar muita coisa a partir de tudo isso que está acontecendo, de todo esse processo de transformação que a gente está vivenciando. Lidar com mudança é reolhar tudo isso, né? É fazer um balanço, né? Um balanço constante, um balanço diário de como é que eu estou lidando com isso, né? Das coisas que eu estou fazendo, de como é que está a vida, de como é que está as coisas. Eu não posso deixar a minha vida, gente, outra coisa que tem que entender com a mudança. Nós deixamos durante muito tempo todo mundo cuidar da nossa vida. Nós não cuidamos da nossa vida. Nós esperamos que o governo melhore a nossa vida, nós esperamos que fulano cuide melhor da gente. Nós estamos colocando todas as nossas esperanças, toda a nossa vida na mão dos outros, menos da nossa. Eu preciso ser dono da minha vida. Eu preciso ser independente. E isso é fundamental. Eu preciso ser o meu caminho, né? Eu preciso trilhar o meu caminho. Eu não posso deixar que os outros façam o meu caminho.
E é isso que a gente vem fazendo há muito tempo, sempre colocando no outro. O outro que vai me fazer feliz, o outro que vai me ajudar, o outro que vai fazer, o outro que isso, o outro tem responsabilidade. Não, responsabilidade não. Quem tem responsabilidade na minha vida, com a minha felicidade, com a minha alegria, com o meu sucesso, com tudo sou eu. E eu tenho que valorizar cada coisinha que eu ganho na minha vida. Cada momento da minha vida tem que ser muito valorizado. E eu tenho que encontrar dentro do meu caminho as condições de me manter profissionalmente, me manter a minha família, manter a minha fé, manter minhas crenças, manter os meus objetivos. Eu tenho que ser dono da minha vida. A gente tem que largar de colocar a vida na mão dos outros. Isso é uma outra coisa que a gente tem que aprender com as mudanças. Quem é que controla hoje a minha vida? Quem é que diz hoje o que eu tenho que fazer, o que eu não tenho que fazer? Hoje quem diz tudo isso é a mídia, né? Diz até o que você tem que vestir, como você tem que se pentear, qual é o teu padrão. Olha só como a coisa ficou complicada. Qual é o teu padrão? Você tem que ser alto, loiro, baixo, moreno, gordo, olhos verdes, olhos azuis. E esse meio estabelecer um padrão, como se a gente fosse um objeto, né? Que se não tiver dentro do padrão de produção, a gente é descartado. Olha só o nível que chegou. E esse período todo aqui, gente, está ensinando pra gente que eu não posso deixar a minha vida na mão dos outros, nem na opinião dos outros, mesmo que a opinião do outro seja até mais sensata do que a minha. Mesmo que seja mais sensata do que a minha. Mas eu tenho, como diria o Abujamra, que tinha um programa na cultura, né? E que ele dizia assim: a vida é sua, estrague-a do jeito que você quiser. Vamos ter que arregaçar as mangas e ir à luta, né? Pela nossa melhora emocional, financeira. É bem por aí, Agnes. Entendeu? A vida é sua, Agnes. A vida é minha, a vida é nossa. Se as outras pessoas acharem que aquilo que você vai fazer não é bom, não é bacana, não é problema delas. Quantos de nós, eu vou fazer uma pergunta até bem chocante aqui, quantos de nós estamos sofrendo porque não estamos agradando alguém? Quantos de nós estamos sofrendo porque não estamos fazendo alguém feliz? Quantos de nós estamos sofrendo porque nós estamos, entre aspas, alguém está se sentindo decepcionado com alguém, com a gente? Agora eu pergunto o seguinte: quem é que está preocupado com a tua alegria? Quem é que está preocupado com a tua opinião? Quem é que está preocupado com a tua solidão, com a sua tristeza, com a sua dificuldade? Ninguém. E é esse o grande processo de mudança também que eu tenho observado, né? Nesse processo todo. Porque se eu não gostar de mim, se eu não fizer algo por mim, se eu não fizer as coisas do meu jeito, né, que me traga satisfação, me traga alegria, quem é que vai fazer? Eu vou ficar esperando até quando alguém fazer? As pessoas estão muito preocupadas ainda com o bem-estar individual, né, de cada um. Até entendo. Tem muita gente trabalhando, dando cesta básica, tudo isso, eu concordo. Mas e as pessoas que estão aí sofrendo de solidão, sofrendo com a síndrome do pânico, sofrendo com síndrome de ansiedade, com depressão, sabe? Pessoas que estão tristes, querendo com alguém para falar e não tem, né? Pessoas que ligam muitas vezes, entram no WhatsApp para conversar com você e falam oi, bom dia. Você fala oi, bom dia, acabou a conversa. Quem já passou por isso? Eu vou entrar em contato com meu amigo ali do WhatsApp, que eu tô aqui em casa o dia todo, né? E boa noite dessa, e eu não tenho com quem conversar, e eu vou ligar para ele lá e você, né, conversar um pouquinho com ele. Aí você dá oi, bom dia, boa tarde, boa noite. A pessoa, oi, boa noite. Aí vem um silêncio, né? Tudo bem, tudo bem. Aí você fala assim, nossa, né? Você percebe que você não está agradando, né? E o fato de você não estar agradando, você começa a perder a vontade de conversar com os outros, não é, Nanda? Como é que você está? Então eu preciso saber que, sabe, eu preciso encontrar tempo para ouvir os outros e também para que os outros me ouçam. Eu tenho que falar, gente, eu preciso ser ouvido, eu preciso que você me ouça. Dá para tirar uns 10, 15 minutinhos aí para me ouvir? Eu sei que não é fácil, eu sei que nem toda hora você está muito, né? Às vezes assim, mas você tem que deixar de ser egoísta. E a hora que você quer falar, você quer que o outro esteja disponível também? Então a gente precisa, isso tudo tem a ver com mudança.
com transformação. E esse tempo, isso tudo está acontecendo, coisas que deverão ficar realmente marcadas na nossa vida, é essa necessidade da gente ser ouvido. As redes sociais não nos ouvem. Ela vai nos ouvir se eu concordar com a maioria, entrar na onda. Então, se o outro diz, olha, tudo é amarelo, mesmo estando vermelho, eu colocando amarelo, bacana. Porque se eu colocar vermelho, nossa, vai virar um inferno. Então, a rede social não te ouve. Quem conhece a internet há mais tempo, eu uso a internet desde 96. Olha só como eu sou velho. Né? Desde a época lá que não era nem internet, né? Que eram as BBS, assim, que eram circuitos internos, assim, que você se comunicava, né? E aí depois veio a internet de escada, o Terra era o ZAS, né? Depois foi vendido, virou Terra. Então, e a internet era uma coisa... o que mais tinham eram salas de bate-papo. E você só entrava dentro da sala de bate-papo, as pessoas faziam grupinhos dentro da sala de bate-papo que não permitiam que você entrasse naquele grupo. Você tinha que estar mais ou menos falando o mesmo tipo de conversa, senão você não entrava. Então quem procurava muitas vezes sala de bate-papo para conversar, para conhecer alguém, para interagir com alguém, ou para procurar um relacionamento, alguma coisa, não conseguia. A não ser que ele entrasse na mesma superficialidade daqueles grupos. Então a gente tem um problema sério, que a gente quer a profundidade do outro sendo raso. E aí não dá. Né? Aí não dá. O processo de transformação, o processo de mudança começa por mim. Né? Na hora que eu decido realmente, sabe, entrar nas minhas entranhas e mexer no mais profundo do eu que nós temos. Porque, olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Né? Esse vírus aí causou dor, está causando dor, está causando um monte de transtornos. Mas vamos pensar um pouquinho, gente. Quantos de nós, quantos que estão aqui, já não estão sofrendo, já não estão sem rumo na vida há quanto tempo? Né? Vem trabalhando, recebendo pagamento e tudo, mas sem ânimo, sem coragem, sem vontade, porque alguma coisa não está faltando, né? É uma vida vazia, é uma vida sem significado. E era isso que a gente estava vivendo. A gente estava vivendo vidas vazias, né? Gente, olha só a ideia. A gente estava ouvindo músicas a gente saía para se divertir, ouvir música que eram depressivas, né? Que falava de bebida, de encher a cara. Gente, quanta gente é alcoólatra, tem problema com bebida, tem problema com... e tem que ficar ouvindo música com a pessoa, né, falando isso. Gente que perde relacionamento, gente que sofre com perda de relacionamento. Gente, a gente estava pagando para ouvir sofrimento, dor, sabe? Ninguém estava ouvindo coisa para ser feliz. Sofrência. Todo respeito quem gosta de sofrência, né? Mas olha só, sofrência. Você ficava ouvindo para sofrer. Ou seja, aquele negócio, sabe? Aquela coisa que existia que a Maísa Monjardim cantava muito, né? Quem não conhece, era uma cantora muito famosa dos anos 60 e 70, que cantava Dor de Cotovelo, né? Que era música de fossa. Olha só, música de fossa. Para quem conhecer, sabe o que eu estou falando. Helenice, né? Para agradar os outros, né? E pensar em nós mesmos. E é isso que é o ponto, né, Edson? Sabe, eu preciso pensar em mim. Eu só vou amar os outros, o meu próximo, se eu amo a mim. Eu só vou fazer ao outro o que eu faço a mim. Se eu não gosto de mim, se eu não me amo o suficiente, se eu me maltrato, né? Como é que eu vou tratar bem as outras pessoas se eu tenho uma visão de vida? Né? Tem gente que gosta de sofrência, né? Mas eu, particularmente, eu acho que só pelo nome de sofrer eu não quero. Né? Não é a minha parte da minha vida. Então, olha só, eu preciso entrar num processo que a gente tem que aprender a se amar. Mas amar a si próprio, né? Esse auto-amor não é egoísta. Eu preciso entender que quando eu me trato bem, quando eu faço bem pra mim, eu fico mais feliz, eu fico mais alegre, eu sinto menos inveja, menos ciúme, né? Eu fico mais compreensivo, eu fico mais tranquilo, mais dadivoso, mais caridoso, porque eu me amo, eu gosto de estar comigo, eu quero compartilhar a minha alegria com o outro.
Mas quando eu não gosto de mim, eu não gosto do meu rosto, eu não gosto da minha barba, eu não gosto do meu peso, eu não gosto da cor dos meus olhos, eu não gosto do emprego que eu tenho, eu não gosto da vida que eu tenho, eu não gosto da família que eu tenho, como é que você, que é uma pessoa amargurada, entristecida, né, sem paciência, intolerante, como é que você vai fazer isso pelas outras pessoas? Como é que você vai fazer o bem pelas outras pessoas se você não faz com você mesmo? Então a mudança leva, lidar com a mudança é lidar também fazer uma catarse. O que é uma catarse, né? É você olhar para você lá do fundo de você e encontrar o teu eu verdadeiro, sabe? E muitas vezes você não vai querer ver porque ele não é bacana, ele não é bonito. Mas você precisa transformar ele em algo melhor, né? Você precisa provocar transformação nele. Então, esse autoconhecimento, essa mudança é fundamental. Então, hoje a gente vai ver, depois que isso tudo passar, a gente vai ver. Gente, eu vou falar um negócio aqui para você ver na cabeça. Há algum tempo atrás, alguns anos, fechou algumas empresas, muitas empresas fecharam. Tinha uma fábrica de carroceria, que agora não me fugiu o nome, né, que era muito famosa, Rodão, uma coisa assim. Era aqui em Guarulhos, era uma fábrica de carroceria muito grande. Várias empresas, se não me engano, em 2008, 2009, 2010, que houve uma crise também econômica, e as empresas fecharam, né? Talvez muitos nem vai se lembrar, vocês nem vão se lembrar desse período, mas eu me lembro que teve uma época muito grande de recessão, e grandes empresas fecharam. Quem é que se lembra aqui da Kodak? Né? Quem é mais que se lembra, né? A Kodak foi a maior empresa do mundo de fotografia, máquinas fotográficas, filmes, né? Material fotográfico, papel fotográfico, era a Kodak. Mas a Kodak, como várias empresas, elas não se adaptaram às mudanças de mercado. Elas não se adaptaram à nova vida. O que aconteceu? Faliram, acabaram. Não existe mais. Na nossa existência, houve o homem de Neandertal, o Homo sapiens, o Homo erectus, vários períodos evolutivos da humanidade. A gente teve espécies humanas que foram evoluindo. A própria natureza é assim. Se você não evolui mais, você deixa de existir. Porque vem uma espécie mais adaptada, mais evoluída, e aquela espécie antiga some. Então nós somos frutos de 4, 5, 6 espécies humanas que não existem mais, né? Que deixaram de existir. E se a gente não se adaptar, porque vai vir os Homo, que já tem uma previsão de vir o Homo sapiens sapiens, né? É só você olhar para as crianças de hoje em dia. A capacidade de adaptação da maioria, de boa parte das crianças. Como é que elas lidam com a tecnologia. Como é que elas lidam com a parte emocional. A memória, o raciocínio. Você pega hoje uma criança de 4, 5, 6 anos, 7 anos, você leva um baile da forma com que ela pensa, reflete, sabe, a memória, a capacidade de aprendizado, sabe? É um grupo novo, é uma espécie de humana nova que está vindo aí. E se nós não nos adaptarmos a essa espécie nova, nós vamos deixar de existir. Porque assim é o processo evolutivo, assim é o processo de mudança. A Terra vai se transformando, a Terra vai mudando, não só pela ação do homem, mas ela vai mudando pela uma ação natural na própria natureza. A natureza chega uma hora que fala, olha, uma hora de mudar. Há poucos dias atrás a gente recebeu a notícia, né, que o buraco na atmosfera de ozônio fechou. Quando veio, isso nos anos 90, se não me engano, informando que sobre aqui a Antártida tinha um buraco na atmosfera de milhões de quilômetros, e a gente teve que deixar de usar aerosol com cloro, com um determinado produto químico que afetava a camada de ozônio, teve que mudar os escapamentos, teve que mudar um monte de coisa. A gente teve que se adaptar à vida, a vários produtos para não afetar a camada de ozônio. Porque o ozônio, que a gente tem, que é aquele azul que tem no céu, né, é que nos protege das radiações solares. E olha só o que aconteceu. Fechou de uma hora para outra. Não foi de uma hora para outra. A não utilização mais desse produto, a forma de a gente lidar com a natureza, né, fez com que, boa noite Diana, fez com que a própria natureza corrigisse essa falha, né, se recuperasse. E ao mesmo tempo a gente percebeu que nesses dias
que a gente ficou mais preso, né, em casa, mais fechados, no Rio de Janeiro, na Lagoa Rodrigo de Freitas, apareceram tartarugas, a água ficou mais limpa. Porque se a gente, olha, isso que foram 40 dias, se a gente ficasse, né, conseguisse ficar 1 ano, 2 anos, sem violentar a natureza, do jeito que a gente violenta, imagina, né, a alteração da natureza, como ela se recuperaria em tão pouco tempo. Pega um terreno abandonado, largado, e deixa ali, não mexe com ele. Depois de um tempo, começa a nascer plantas, né, mato, planta. Daqui a pouco começa a crescer árvores, e depois de 4, 5, 6 anos a área está recuperada, é só não mexer com ela. Então a natureza se recupera. Nós também vamos nos recuperar, né? Só para lembrar, nós já tivemos que usar máscara, né? Eu já coloquei uma foto disso aí dos anos 20. Já tivemos que andar com máscara. A gripe espanhola, esse período, foram 5 anos aí, onde as pessoas tiveram que se adaptar e saíram de uma guerra, no final da Primeira Guerra Mundial. Olha só como o ser humano é maluco, né? Nós saímos da Guerra Mundial, pegamos a gripe espanhola, foram anos, morreram uma quantidade de gente absurda, e o que a gente faz? Constrói avião, constrói submarino, constrói helicóptero, constrói um monte de coisa. Segunda Guerra Mundial. E aí a Segunda Guerra Mundial, estava vendo hoje, né, sobre a bomba atômica. Construímos a bomba atômica. E aí o piloto que jogou a bomba atômica, ele foi instruído ao quê? Ele escolheu essa cidade, mas se aquela cidade tivesse nublada, com nuvens baixas, que não jogasse ali, porque era para provocar impacto. Então tinha que ser um local que tivesse o céu limpo, né? E aí foi parar em Hiroshima e Nagasaki. A quantidade de tempo que aquela população ficou vítima da radiação foi grande. E foi graças àquela situação de catástrofe, aonde o Japão já vinha num processo muito ruim, muito difícil, onde muitos migraram para o Brasil, para a Europa e vários países. Estava numa miséria muito grande, numa situação muito grande, e depois disso tudo eles mudaram o comportamento, mudaram a atitude, e o Japão saiu de um país quase desconhecido lá no Oriente, para se tornar uma grande potência mundial, né? E eles se transformaram através dessa grande crise. Por quê? Eles se adaptaram, eles entenderam que precisariam mudar, eles mantiveram a sua cultura, a sua origem, mas se transformaram. Investiram em conhecimento, em transformação. Nós vamos ver isso também na Coreia do Sul, né, que era um país pobre, com uma quantidade de analfabeto enorme, e hoje é um país rico, com gente culta, com educação maravilhosa. A própria China, que hoje a gente questiona, a China até os anos 80, 90, era um país que ninguém dava nada por eles. Nada, absolutamente nada. Era um país só que tinha muita gente, de mais de 1 bilhão de pessoas. Até que um dia eles decidem investir em educação, em formação, em tecnologia. Foi o primeiro país comunista do mundo, capitalista, né? Que tem mercado, mudaram a forma, se adaptaram, porque eles viram o que aconteceu com a União Soviética, eles viram o que aconteceu com Cuba, com todo o leste europeu, e falaram, se a gente continuar do mesmo jeito, a gente vai acabar. E eles se adaptaram, né? E é uma potência, a gente pode muitas vezes não concordar com muita coisa e tudo, mas as adversidades, né, que acontecem ali, serviram para que eles se transformassem num novo povo. Nós também precisamos aprender a conhecer a nossa história, reavaliar a nossa história para entender as grandes crises. Por que a gente só vive em crise aqui no Brasil? Você sabe por que a gente vive tanta crise no Brasil e as coisas não mudam? Porque as coisas acontecem e a gente joga fora. Não, já passou. A gente não estuda aquilo, não entende o porquê que aquilo aconteceu, né? A gente não faz uma pesquisa para entender quais as reais condições daquele momento, né? O Oswaldo Cruz, na época da gripe também, o que ele fez? Ele usou o exército para invadir casas lá, porque as pessoas não queriam manter a casa limpa. Foi uma outra gripe que houve lá, que agora não me lembro. E teve que usar o exército por isso, porque as pessoas não mantinham limpa. E até hoje, gente, a gente está vivendo uma crise de dengue,
uma crise, já matou um monte de gente no Paraná, um monte de gente doente com dengue, porque ainda tem gente teimosa, né? Gente que não quer mudar, que não faz uma coisa simples, é manter a sua caixa d'água limpa, manter seus vasinhos de flores limpos, para evitar o mosquito da dengue. Gente, tudo questão de comportamento e de higiene. E hoje, se você lavar suas mãos, não ficar conversando, sabe, cuspindo na cara dos outros, né, assoando o nariz na cara dos outros, você não vai pegar o Covid. Se você manter sua casa limpa, asseada, você não vai ficar doente. Se você não ficar, sabe, aglomerado, é claro que tem a condução, tem tudo isso, que infelizmente a gente não sofre. Mas dentro da nossa casa, evitar aglomeração, são coisas de comportamento, são coisas que sabe que a gente pode se adaptar a tudo isso. Então mudança é isso, é olhar, analisar e ver o que a gente pode fazer para fazer diferente. Não adianta tentar fazer as coisas do mesmo jeito sempre, porque você não vai dar certo, né? Então tem que aprender a se adaptar. Sabe, não pode ficar só reclamando, sabe? Não pode ficar colocando empecilho, obstáculo para tudo. Veio, aconteceu, e aí? Né? Ô Reginaldo, tudo bem? Não te vi, né? E aí, o que eu tenho que fazer? Né? A gente tem que assumir a nossa responsabilidade. Semana passada eu fui estava conversando com a minha terapeuta sobre algumas coisas que estão acontecendo, né? Aí eu recebi uma pequena orientação assim: você é uma pessoa madura, né? Já tem uma certa experiência. Tem coisas que não sou eu que tenho que falar para você que tem que aprender. Não foi minha terapeuta que passou isso, mas foi uma informação que eu recebi naquele dia e foi bem isso. Em vez de ficar aí chorando, reclamando das coisas, pega a experiência que você tem, o conhecimento que você tem e coloca em prática, né? Então mudança é isso. Mudança é lidar com isso. Eu estou tendo que mudar, né? Estou tendo que aprender a lidar com isso. Estou com um monte de projetos, né? E quero contar com vocês. Eu quero poder continuar ajudando vocês. Estou querendo desenvolver alguns projetos para continuar ajudando, tanto na parte emocional, na parte motivacional e em outras. E eu quero contar com vocês. Vou fazer um projeto aí para o Setembro Amarelo, né, de prevenção ao suicídio. Eu vou fazer o projeto assim que a gente voltar lá para a Casa Espírita, a gente poder voltar a se encontrar novamente. Vou fazer a palestra de Suzano, que eu era para ter feito e não fiz. Fazer atividade na Fundação Casa de São José, que eu era para ter feito e não deu para fazer. Recuperar isso, criar atividades novas, sabe? Criar atividades terapêuticas. Bom dia, Francisco. A Vera. Depois eu te passo o contato dela, Diana, tá? Muito boa, gente bacanérrima, né? E vou investir numa coisa, num curso que eu fiz, numa atividade que há um tempo que eu abandonei. Vou investir no meu trabalho como coach novamente, sabe? Coach PNL, vou mexer com isso novamente, porque é um período hoje esses profissionais, e eu tive a oportunidade de fazer esses cursos, a oportunidade de fazer isso, vou te fazer as atividades. Eu estou dividindo com vocês porque vocês são meus amigos, e a gente tem que aprender a dividir com os amigos os nossos projetos, os nossos sonhos, os nossos ideais, né? Então amanhã eu começo um curso do SECAD na parte de saúde emocional. Na semana que vem começo com outro projeto também, com outro médico de São Paulo, que agora fugiu o nome também, que é nessa parte também de saúde emocional também. Vai ser uma capacitação, as duas vão ser capacitações que eu vou trazer para o meu trabalho. Comecei hoje um trabalho como um curso de empreendedorismo disruptivo, depois eu explico para vocês o que é isso. Vou fazer um outro também semana que vem. Gente, como está aparecendo coisas para eu fazer, né? Como está fazendo atividades para eu fazer. E eu quero compartilhar isso, né? Eu quero compartilhar isso com vocês, quero compartilhar isso com vocês que estão aí há 40 dias me ouvindo, né? Espero que vocês participem desses projetos, que eu possa auxiliar vocês, que eu possa crescer junto com vocês, para que a gente termine esse ano, né, muito melhor do que começou, muito melhor do que está hoje. E a gente só faz isso acreditando um no outro. A gente só faz isso quando a gente olha para o outro e vê no outro o milagre de Deus. Todos nós, seres humanos, somos um milagre de Deus.
Somos seres de Deus, somos seres divinos. E deveríamos nos comportar como seres divinos, na melhor concepção disso, na melhor postura disso, né? E vamos fazer isso juntos, vamos crescer juntos, vamos aprender juntos, vamos nos adaptar juntos, vamos vencer essas crises que de vez em quando vêm de tristeza, de solidão, depressão. Vamos viver, vamos passar isso juntos. Porque se Deus nos colocou aqui, é para a gente aprender a voltar a viver juntos. De uma forma ou de outra, juntos. Por isso eu tenho esperança muito grande. Eu estou vendo muita dor, muita sofrimento das pessoas, mas muito disso é falta de acreditar em Deus de verdade. E eu estou falando muito de Deus e de crença religiosa porque eu percebi que isso faz muita falta, a gente falar bastante disso. A gente tem que realmente acreditar, ter fé, né? E batalhar, mesmo quando doa. Né? Nossa, tem um vizinho incrível no meu bairro, e nem podia imaginar. A gente mora, a Diana a gente mora no mesmo bairro há 30, 40 anos, Diana, nem sei quanto tempo a gente. E a gente não se conhecia. Quer dizer, eu conhecia ela de vista. O esposo dela é irmão de uma professora que me deu aula no ginásio antigo. Né? Olha só que coisa. E a gente nunca tinha conversado. A gente foi conversar no início do ano, quando começou o curso lá na EC, e que ela foi fazer o curso. Mas durante 30 anos, sei lá quanto tempo, nós nunca conversamos. Né? E morando no mesmo bairro. Nossa, sabe? É isso que não pode acontecer. Como é que tem pessoas do nosso lado e a gente não conhece? Né? Então, é isso que eu queria falar com vocês hoje. Vamos refletir um pouco mais. Está uma noite chuvosa, está uma noite de frio, né? E nós vamos agora, daqui a pouco, no nossa internet, no Facebook, no celular, na nossa TV aqui, quem tiver por assinatura, na Claro, na Sky, vamos tomar um chocolate quente, sei lá, tomar uma bebida quente, alguma coisa. Mas, além daquelas pessoas que estão lá na linha de frente, médicos, gente, preciso falar isso novamente para vocês, né? Dos médicos que foram, enfermeiros que foram praticamente expulsos de um condomínio na França, né? Porque as pessoas estão com medo de se contaminar e trataram mal. Mas a gente está tendo agora, nas praças, em algumas marquises aqui de Itaquá, pessoas que vão dormir nesse frio, embaixo da chuva. A CIDA, que faz parte de um projeto de acolhimento, tem pouquíssimas vagas. Mas a maioria das pessoas aí que vão estar embaixo de chuva, vão estar passando frio. Né? E a gente vai estar num local quente. Hoje, amigos, né? Pessoas próximas, há 3 anos atrás, tiveram a desventura, infelizmente, de vivenciar o desencarne de filhos pequenos. Né? E hoje, fazem 3 anos isso daí. E estão vivendo as suas dores. Hoje, muitas pessoas estão lembrando de pessoas que já foram. Então, gente, a gente tem que parar de ser um pouco egoísta, olhar o nosso umbigo, e ver que enquanto nós aqui estamos reclamando com a geladeira cheia, com comida na panela, com as coisas, sabe, com tanta facilidade, tem tanta gente que antes do coronavírus, antes dessa pandemia, já estavam sofrendo há muito tempo. Já tem muita gente sofrendo há muito tempo. E a gente tem que trabalhar para que isso diminua. Eu não vou dizer que acabe, mas a gente tem que trabalhar para que isso não aconteça mais. E para isso não acontecer desse jeito, nós precisamos largar de ser egoístas, de olhar só para o nosso umbigo, olhar só para aquilo que a gente acha que é bacana. Tem muita gente que perdeu o emprego, tem muita gente que não sabe o que vai fazer amanhã. E como é que faz? Eu trabalho nesse tipo de orientação profissional. Eu tenho que falar disso daí, porque tem gente que vai precisar. E o meu trabalho profissional é esse, de orientação nessa área também. E eu já recebi documento hoje do governo do estado para a gente já começar a organizar turmas para fazer os treinamentos na área de empregabilidade. Né? Agora saber aonde, como, isso outras coisas a gente vai ter que acertar. Então eu estou passando isso para vocês
Porque eu fico olhando muito as coisas, eu fico imaginando como é que a gente pode, como é que eu posso fazer, né? Mas a primeira coisa que a gente tem que fazer, para a gente encerrar nosso vídeo de hoje, é deixar de ser egoísta, olhar mais para o mundo, olhar mais para as pessoas, né? Compreender mais as dores e os sofrimentos dos outros, que Deus é justo até mesmo nas nossas dores e sofrimentos, e que a gente precisa aprender a nos proteger através da nossa fé, da nossa compreensão, da nossa união, de estender a mão, de estender o braço, sabe? De dar espaço para as pessoas, para elas chegarem até a gente e a gente também chegar até elas. Sabe por quê? Porque não é porque eu estou falando aqui com vocês que eu não tenha problemas e dificuldades. Não é porque você está me ouvindo que você não tem problema e dificuldade. Todos nós temos. Mas temos que perder o orgulho de falar que não temos problemas. Temos sim. E quando alguém fala que tem problema, como é que eu posso te ajudar? Tá bom? Então eu queria encerrar isso hoje, né? Agradecendo muito, muito, muito a participação de vocês, a paciência de vocês com as quedas que tiveram na internet. Durmam em paz, durmam pensando em, sabe, no melhor. E amanhã a gente volta para fazer o Evangelho, né? Amanhã às 9 horas, nosso Evangelho no lar de quinta-feira, às 9 horas. E espero vocês, né? Espero vocês. Compartilhe os vídeos, compartilhe no YouTube, sabe? Se inscrevam no YouTube, dê uns likes lá pra gente ficar, a gente ter mais visibilidade lá no YouTube também, para mais pessoas terem acesso a esses vídeos. Gente, eu estava olhando aqui, é um acervo de mais ou menos uns 30, 40 vídeos que eu já coloquei ali. Então é muita coisa ali para ouvir, para falar, que pode ajudar alguém, né? Então, gente, muito prazer novamente de ter tido vocês aqui, conversado com vocês. Diana, depois eu te passo o nome o contato da Vera para você, né? E até amanhã, tenha uma ótima noite. Deus abençoe a todos vocês e até mais.